pode acontecer. Quem cria sua realidade é você. Eu nasci pra ser feliz. Eu nasci pra ser feliz. Eu nasci pra ser feliz. Força, coragem, sabedoria, prosperidade, motivos pra sorrir. Confie sempre em você, que tudo pode acontecer. Quem cria sua realidade é você. Eu nasci pra ser feliz. 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 Pra ser Olá, olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E mais uma aula de terça aqui no nosso canal Temporariamente Humana. Muito obrigada por você estar aqui, fico muito feliz, tanto eu quanto o planeta Terra agradece que você esteja se dedicando a estudar expansão de consciência, autoconhecimento. Eu verdadeiramente acredito que o caminho para dentro é o caminho para a evolução do nosso planeta. Melhorar, né, a nossa convivência aqui nesse planeta Terra. Então vamos lá? Gente, só lembrando aqui que a nossa live é uma live transmitida em formato de estreia, tá bom? E o nosso chat é ao vivo, ok? Tá preparado aí com seu papel e caneta, com seu caderno de estudos, porque essa live, depois de alguns dias, vai ser colocada no portal do Alquimista. Então aproveita para assistir enquanto ela vai estar disponível aqui no canal Temporariamente Humana, tá bom? Então vamos lá, antes de mais nada, vamos para os nossos avisos bem rápido. Enquanto eu falo dos avisos, vão falando aí nos comentários aqui no nosso chat ao vivo, de onde você o seu nome, de onde você é, se apresentando para as outras centelhas. Apesar de que a gente estava aqui assistindo o chat antes da transmissão começar, e a gente estava vendo que vocês estão aí conversando, trocando experiências, e eu acho muito lindo isso, porque realmente o caminho do autoconhecimento, o caminho da expansão de consciência, a sensação é de que é um caminho muito solitário, a gente não tem muito com quem conversar, não é mesmo? E quando a gente vem para essas lives assim, para esse chat no ao vivo, a gente consegue encontrar outras pessoas que têm o mesmo interesse que a gente. Então, eu fico muito feliz por isso. Então, vamos lá, enquanto a gente está dando os nossos avisos, vão falando de onde vocês são, vão conversando aí, tá?
Então, nosso primeiro aviso aqui é o nosso site, você já deve conhecer o nosso site, seja você aluno ou não de algum dos nossos cursos, o site é um lugar maravilhoso para você adquirir conhecimento. Nós temos os artigos que são postados lá também e nós temos também a aba livraria, onde você pode conhecer todos os títulos dos livros que eu indico e eu só coloco lá livros que eu já li e que realmente fazem toda a diferença na jornada de expansão. Então vale a pena ir lá, dar uma olhada, não olha só uma vez a livraria, fica olhando sempre, periodicamente, porque eu estou sempre acrescentando novos livros lá, porque eu não paro de estudar, né, gente? A gente não chega num local e pronto, parei. Não, eu continuo estudando e eu continuo me apaixonando por livros, como o mais recente livro que eu realmente fiquei muito apaixonada, esse aqui, ó, o livro O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith. Esse livro aqui é maravilhoso, gente, bem fininho, pequenininho, mas ele é a base dos conteúdos que eu estou postando recentemente nas redes sociais, inclusive para a nossa aula de hoje. Ele é a base. Então, vamos lá? Outra coisa é o nosso Instagram. Vamos lá, gente, tem muito conteúdo lá e eu estou planejando fazer uma série de lives lá com vocês no Instagram. E também nós temos toda quarta-feira o Mai Responde, onde eu respondo algumas perguntas simples e básicas, gente, lá nos nossos stories, toda quarta-feira. Tem também o nosso Facebook, se você gosta de usar o Face e quer compartilhar na timeline das outras pessoas, positividade que nós compartilhamos lá todos os dias, segue a gente lá no nosso Facebook. Temos também o Centelha Divina TV, que é o nosso outro canal, onde a gente compartilha meditações guiadas, material traduzido do inglês para o português e tem também séries que acontecem lá, estudos de livros em 10 capítulos cada temporada. E já temos do Neville Goddard lá no Centelha Divina TV em 30 episódios. Tem também o Minutos de Inspiração, que é a nossa mentoria diária em vídeos. É um curso de 90 vídeos curtos, exclusivos e totalmente gratuitos para você no seu e-mail. O Minutos de Inspiração você usa pela manhã, logo cedo, assim que você acorda, vai tomar o seu café com uma dose de positividade, tá bom? E temos também o nosso Telegram, que inclusive a nossa aula de hoje, os slides que vamos usar aqui, as imagens, a gente vai compartilhar lá no Telegram, tá bom? Então faça parte, porque lá tem muitas vantagens de fazer parte do nosso Telegram. E também nós temos os nossos cursos, gente, os cursos que você pode encontrar no site. Temos o curso, mais novo curso, Você Nasceu para Ser Feliz! São 11 videoaulas sobre a expansão de consciência, sobre essa frase tão bonita que fala que todos nós, o propósito da nossa existência é ser feliz, é ser felicidade. E no curso Você Nasceu para Ser Feliz, tem o álbum Seja Luz, com 10 canções autorais, com base nos ensinamentos do canal Temporariamente Humana. Inclusive, essa canção que você ouviu aqui na abertura da nossa live faz parte do CD do álbum Seja Luz, que está dentro do nosso curso Você Nasceu para Ser Feliz, tá bom? Vale a pena você conhecer. Temos também, gente, as inscrições abertas para o nosso curso, a Jornada 21 Dias para a Conexão com a Centelha Divina. As inscrições estão abertas, uma nova turma está se iniciando e se você tem vontade de entrar numa jornada de 21 dias seguidos junto comigo, são 21 temas, 21 exercícios, 21 áudios, para que você possa em 21 dias ter uma conexão com a Centelha Divina, sua intuição, olhar para dentro e começar a dar um pontapé inicial na sua transformação. A jornada foi baseada numa jornada que eu mesma fiz
comigo mesma e que foi após esses 30 dias, eu fiz em 30 dias a minha jornada pessoal de conexão com a minha centelha divina e foi um momento de transformação, um verdadeiro salto quântico na minha vida, né? Então, exige uma dedicação da nossa parte, mudar toda uma programação mental, toda uma série de hábitos que a gente vem carregando a vida inteira, e um deles mais prejudiciais que existe é o hábito de tentar encontrar respostas fora de nós mesmos. Então a jornada é uma imersão de 21 dias dentro do seu interior em busca da sua centelha divina. E você vai ter acesso à jornada por 1 ano, podendo repetir a jornada quantas vezes forem necessárias até que você estabeleça a conexão desejada com seu eu superior. Eu continuo até hoje praticando os exercícios da jornada e eu digo para vocês que é muito mais fácil quando a gente tem um programa a seguir. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas se não tiver uma organização, um dia após dia, o que você tem que fazer, se torna muito mais difícil da gente conseguir mudar de vida, não é mesmo? Então, faça parte da jornada 21 dias para conexão com a centelha divina. Aproveita que as inscrições estão abertas, tá? Então é isso, gente. Vamos lá para a nossa aula. Pega papel e caneta, porque com certeza vai ter muito conteúdo para você. E hoje nós vamos falar as 2 formas de co-criar a realidade. Então, existem 2 formas de co-criar a realidade. Quais são elas, gente? Talvez você pensasse que só existia uma, né? Mas co-criação da realidade não está relacionado apenas a técnicas. De você utilizar a cocriação da realidade é usar aquela técnica de visualização, é isso? Não, eu estou falando aqui que são 2 as formas que você pode cocriar a sua realidade. Só existem essas 2 formas, tá bom? Então, vamos começar aqui. Quando você pega o seu papel e caneta, eu vou beber um pouco de água. Então, vamos lá? As 2 formas de co-criar a realidade. Quais são elas, gente? Bom, existe 2 formas, mas antes de eu falar dessas 2 formas, nós vamos falar que tudo é uma co-criação. Tudo que acontece na sua vida, na minha vida, é fruto, é resultado de co-criação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que tudo é uma cocriação. Tudo está o tempo todo cocriando. Você está cocriando o tempo todo. Então, muitas pessoas dizem: ah, mas a lei da atração não funciona para mim. Ah, eu estou usando a lei da atração. Ah, eu não estou usando direito a lei da atração. Na verdade, a lei da atração é uma lei que existe no universo, independente de você acreditar nela ou não. Ela vai sempre existir, assim como a lei da gravidade vai sempre existir, independente de você acreditar nela ou não. A lei da causa e efeito vai existir, independente de você acreditar nela ou não. Todas as leis universais que regem esse nosso mundo, elas vão continuar existindo, independente das pessoas acreditarem nessas leis ou não. Então, parte desse pressuposto. Todo mundo está cocriando o tempo todo. Só há uma diferença. Alguns estão cocriando conscientemente, porém a maioria está cocriando inconscientemente. Nós não prestamos atenção e não percebemos que tudo começa na nossa mente. Absolutamente tudo começa na nossa mente. Antes de um ato acontecer, antes de qualquer ação que você vai tomar, acontece o quê? Uma visualização, uma imagem mental na sua mente. Alguma coisa, alguma forma de pensamento precedeu o seu ato, a sua ação.
coisas simples que precedem a nossa mente. Por exemplo, já existe algo determinado na mente das pessoas que ao meio-dia é hora de almoçar, é hora de comer. Então todo mundo já sabe, meio-dia é hora de comer, é hora de almoçar. Essa é uma, digamos assim, crença popular, já está na mente coletiva, já é até um paradigma coletivo. Tem que comer ao meio-dia, não tem jeito. Principalmente na nossa cultura brasileira, onde o almoço é a refeição principal. Todo mundo tem que almoçar o bom e velho feijão com arroz, tem que comer isso. Aí você vai para outras culturas, como nos Estados Unidos, onde o almoço é chamado de lanche. Não é a refeição principal, porém você tem que comer alguma coisa. A refeição principal deles lá é o jantar. Então é no jantar que eles comem o feijão com arroz, que eles comem uma refeição mais elaborada. Entendeu? Então, assim, já existe uma crença determinando, seja uma crença da coletividade, da sociedade, do meio em que você vive, que é tão enraizada na sua mente que você nem percebe que todos os dias, ao meio-dia, você vai comer, você vai almoçar. Por quê? Porque já está pré-estabelecido na sua mente que esse é o horário de comer. Ah, mãe, mas almoçar não é cocriação? Claro que é cocriação. Só que, olha só, gente, o problema todo é que nós, quando começamos a estudar a lei da atração, a gente pensa que cocriação são só aquelas coisas que a gente deseja muito e parecem impossíveis de serem realizadas, né? Quando algo vem de forma natural, sem nenhum esforço, simplesmente acontece, a gente pensa que isso não é cocriação, mas isso é. Pense bem, quando você está com sede, você sente vontade de beber água. O que é que acontece? Você pensa rapidamente na água. Então, você começou a criar aquele ato de beber água primeiro na sua mente. E depois o que acontece? Você vai até a cozinha, pega um copo, coloca água e bebe. Então, você não acha que o ato de beber água é uma cocriação, mas ele é. É uma cocriação, sim. Então, muitas pessoas estão cocriando inconscientemente. Algumas estão criando conscientemente. Então, o que eu vou falar aqui são duas formas de cocriação consciente. Então, não é uma cocriação inconsciente que eu vou ensinar aqui. Eu vou falar das duas formas de cocriação consciente. Mas antes que você entenda que a cocriação, existem duas formas de cocriar conscientemente, você precisa reconhecer tudo que acontece na sua vida, todos os eventos da sua vida como sendo uma cocriação. Ainda que sejam simples e pareçam ser rotineiros e fáceis, são frutos de cocriações, conscientes ou inconscientes. Um exemplo aqui para vocês. A primeira vez que quando eu cheguei aqui, logo que eu mudei para essa parte da cidade, tem um tipo de bolo de chocolate que eu gosto muito. E aí esse bolo só vendia num determinado lugar da cidade. E estava tudo fechado, né? Tudo fechado devido a essas restrições que estão tendo, né? E aí, esse local que vendia esse bolo estava fechado. E eu estava desejando muito comer esse bolo. E não é qualquer bolo de chocolate, era aquele bolo. Então eu fiquei assim, eu disse, eu vou cocriar esse bolo. Aí eu comecei a visualizar, aí eu imaginava assim, dava uma água na boca, imaginando aquele bolo, sentindo o gosto do bolo, visualizando o bolo. Eu disse, eu vou cocriar esse bolo. Aí passaram alguns dias, a minha mãe chegou e trouxe um bolo para mim. Filha, eu trouxe um bolo para você que eu encontrei. E aí, quando eu olho, era exatamente o bolo que eu queria.
Eu nem vou falar para não fazer propaganda aqui, mas é um bolo conhecido aqui na cidade de Brasília. E aí eu fiquei assim, eu disse, uau, mãe, é exatamente esse bolo. Aí eu fiquei feliz. Aí, né, quando acontece uma cocriação dessa, de algo que você sabe que visualizou conscientemente e veio, ainda que seja um pedaço de bolo, aí eu fiquei tão feliz, comi aquele bolo tão feliz mesmo. Por quê? Porque eu visualizei, senti o gosto e a minha mãe chegou e me deu de presente o bolo, porque ela sabe que eu gosto de bolo de chocolate. E aí passou. E aí passaram-se alguns dias e me deu vontade de novo de comer esse bolo. Já estava tudo aberto novamente, os restaurantes, as lanchonetes. Só que eu estava, né, de resguardo, estava há pouco tempo operada, alguns dias somente. E mesmo assim eu queria comer bolo de chocolate. Esse danado desse bolo. Aí eu vou visualizar de novo. Aí comecei a visualizar e sentir e tal. Aí tá, né? E passou o dia e eu continuei com aquele desejo forte de comer o bolo. E aí me veio assim algo na mente. Eu vou abrir meu celular, o aplicativo de entrega de comida, e vou ver se esse bolo não tá lá disponível. Aí eu resolvo esse negócio, não fico esperando aparecer para mim do nada. Abri o aplicativo, quando eu abri o aplicativo, que me veio essa intuição, né? Abre o aplicativo. Quando eu abri o aplicativo, gente, a primeira imagem que apareceu como propaganda foi o quê? O bolo, gente. O bolo. Aí foi a intuição que me direcionou. Pedi, o aplicativo veio entregar na porta da minha casa o bolo. Fiquei feliz demais. Só que aí eu dei uma forcinha, não dei? Para o universo, digamos assim, eu dei uma forcinha, porque eu fui lá e eu mesma pedi o bolo pelo aplicativo. Eu dei uma forcinha. A primeira vez eu fiquei de boa ali, só esperando vir e veio. A segunda vez eu dei uma forcinha. Então, a primeira vez foi mais manifestação que a segunda? Não, né? Foi manifestação também. Aí, gente, passaram-se vários dias e novamente eu senti vontade de comer o dito cujo do bolo. E aí eu fiz visualização e tal. Aí fiquei esperando o bolo aparecer. Aí a minha centelha falou comigo. Por que você está esperando o bolo aparecer se você sabe aonde encontrar ele? Por que você não abre o aplicativo e pede o bolo? Aí eu respondi assim para minha centelha, né? Não, eu quero cocriar, eu quero manifestar. Eu não quero só ir lá e pedir o bolo, que eu já sei onde achar. Aí a centelha falou para mim, você acha que isso não é cocriação? Aí a gente começou a ter uma conversa, que resultou nisso aqui que eu estou ensinando para vocês hoje, passando para vocês hoje. Aí a centelha me explicou que tudo é uma cocriação, que a única diferença é o grau de certeza que você tem de que aquilo pode vir até você. E o grau de certeza que você tem, ele é baseado no teu conhecimento do como você sabe que aquilo pode chegar até você. Na primeira vez que eu cocriei o bolo, eu não tinha certeza, não que eu não tinha certeza, na primeira vez eu não sabia como fazer aquele bolo chegar. Eu nem tinha pensado em aplicativo, nem nada, eu só joguei para o universo, confiei completamente na minha centelha para trazer aquele bolo para mim. E aí o bolo veio. Na segunda vez eu recebi uma intuição, olha no aplicativo. E aí no aplicativo eu pedi o bolo e o bolo chegou até mim. Então, da terceira vez eu não estava acreditando que aquilo poderia ser uma cocriação do bolo, porque eu já sabia como fazer o bolo chegar até mim. E aí, para mim, não estava valendo como cocriação. E a centelha disse, não, é cocriação também. A única diferença é que você sabe como e onde encontrar o bolo. E aí você vai lá e diminui o tempo entre o desejo e a realização. Porque você sabe como agora.
Então, quando você deseja algo e você sabe como obter aquilo, e você vai lá e obtém, a gente diz que isso não é cocriação, que não é lei da atração. Ah, não foi lei da atração. Isso não foi. Não foi. Mas você teria comprado o bolo, Mai, se você não tivesse desejado ele? Não, eu não teria comprado o bolo se não houvesse a semente da realidade, que é o desejo. O desejo é a semente da realidade. Então, primeiro nasceu o desejo. O que foi que da primeira vez que eu manifestei o bolo para a terceira vez que eu manifestei o bolo, qual foi a diferença? Foi meu grau de certeza, que foi gigante, porque eu sabia como e onde encontrar o bolo. Da primeira vez eu não sabia, mas as 3 vezes que o bolo veio até mim foram manifestações, foram cocriações. Foi isso que a minha centelha falou. Sabe quem gosta de cocriação difícil? O nosso ego. E a centelha me falou, Mai, você gosta porque é o seu ego que gosta de dizer que foi difícil e você conseguiu e tal e tal. Olha aí, foi muito complicado, eu manifestei, eu tenho poder de co-criador e tal e tal. E infla o nosso ego, isso. A gente não consegue nem ser grato por algo tão simples. E a centelha falou para mim, Mai, seja grata que você tem condição financeira para dizer, bolo, chegue até mim através do aplicativo. Quantas pessoas não têm a condição que você tem de chegar e pedir pelo aplicativo um bolo e o bolo chegar na porta da casa? Para essas pessoas seria muito difícil fazer o que você está fazendo hoje. E a única diferença entre a manifestação do bolo vindo até você e da manifestação desse bolo vindo até alguém que não tem o dinheiro para comprar seria exatamente isso. O saber como o bolo chegaria. Então, como eu sabia como o bolo chegava, eu desvalorizei aquela manifestação. Mas tudo, absolutamente tudo, é uma cocriação da nossa mente. Tudo começa como uma imagem mental. Então, para que o bolo viesse até mim, nas 3 vezes que eu expliquei aqui para vocês que ele veio, ele nasceu primeiro na minha mente. Primeiro, o meu desejo de comer aquele bolo. Então, da primeira para a terceira vez que o bolo veio, foi facilitando a chegada do bolo, a cocriação do bolo, a manifestação do bolo, porque eu sabia agora como fazer acontecer. Entendeu, gente? Então, tudo é uma cocriação, consciente ou inconsciente, e tudo começa na mente. Vamos lá para a imagem 3. Então, agora que você sabe que tudo é uma cocriação, uma criação da nossa mente, tudo começa na semente do desejo, que a semente do desejo, o desejo que é a semente da realidade. E aonde que começa o desejo? Na mente, imagem mental. Seja qual for o desejo, ele vem até você de uma forma ou de outra. O que vai determinar o tempo de manifestação é o grau de certeza que você tem que ele vai chegar até você, tá? Então, vamos lá. As 2 formas de cocriar conscientemente, porque nós estamos cocriando o tempo todo. Mas se você quer cocriar conscientemente, existem 2 formas. Através da mente finita e através da mente infinita. A mente finita é o teu eu inferior, que é um personagem temporariamente humano. E através da mente infinita é a tua centelha divina, o teu eu superior, Deus em você. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da primeira vez que eu manifestei o bolo. A primeira vez que eu manifestei o bolo, quem manifestou o bolo para mim foi minha mente infinita. Porque eu não sabia o como eu ia conseguir esse bolo. Eu não tinha ideia de como eu iria conseguir esse bolo. Mas eu soltei e descansei que a minha mente
infinita, meu eu superior ia encontrar um jeito para trazer para mim. Então, o como eu deixei com o universo, eu deixei com a centelha divina e soltei. Então, eu não sabia, com a minha mente finita, como aquele bolo chegaria até mim. Na segunda vez que eu manifestei o bolo, a minha mente infinita me deu uma ajudinha para que a mente finita pudesse manifestar o bolo. Como foi? Veio uma intuição, mas por que você não abre o aplicativo e vê se tem no aplicativo? Exatamente assim, para você ver, gente, a sua centelha divina, o seu eu superior, qualquer coisa que você desejar, a tua centelha divina, se for importante para você, importante o suficiente, a centelha divina vai te dar uma força. E aí, quando eu abri o aplicativo e tal, fiquei feliz porque a primeira coisa que eu vi foi o tal do bolo. Então, eu vi que ali teve uma intervenção da mente infinita. E a terceira vez que eu manifestei o bolo, eu sabia onde achar o bolo. Eu estava lá visualizando, querendo que algo sobrenatural acontecesse. E a centelha disse, o que você está esperando? Você não sabe onde achar o bolo? Você não sabe que está lá no aplicativo? Você está esperando que algo sobrenatural aconteça? Vai lá e pede o bolo. Simples assim. Isso é cocriação também. Aí eu fiquei, não, mas isso não é cocriação. Mas é também. Então, na terceira vez, eu cocriei com a minha mente finita. Porque eu sabia onde encontrar o bolo, eu sabia o como. Então, existem essas duas formas de cocriar. Você cocria a partir da sua mente infinita, que sabe tudo o que há para saber, ou a partir da sua mente finita, que é o seu eu inferior, que é o personagem temporariamente humano. O tempo entre o desejo e a manifestação depende de... O que é que o tempo depende? O tempo entre o desejo e a manifestação depende do seu grau de certeza. O grau de certeza que você tem de que aquilo virá até você. Se o seu grau de certeza é muito alto, muito grande, então o tempo encurta. Você espera menos e o negócio acontece com mais rapidez. Agora, se o seu grau de certeza é bem baixo, o que é que acontece proporcionalmente? O tempo demora mais, porque a centelha vai ter que achar um caminho de menor resistência para trazer para você. Você acha que é impossível, você acha que é difícil, você acha que é... Por exemplo, ali, ó, a primeira vez que eu manifestei o bolo, demorou mais, demorou até uns 2 dias. Agora, a segunda vez, demorou algumas horas. E na terceira vez não demorou 20 minutos, porque foi o tempo de eu apertar no aplicativo e o bolo chegar. Entendeu? O grau de certeza aumentou, o tempo diminui. Se você tem muita certeza de que aquilo que você está colocando no seu vórtice, que aquilo que você está desejando, que você está fazendo a técnica para manifestar, que aquilo vai chegar até você, o grau de certeza é grande, então o tempo encurta. Vem rápido. Agora, se o seu grau de certeza é pequeno, o tempo aumenta. Então, essa é a matemática que você tem que fazer, a proporção. Então, e o grau de certeza? O que é que depende o grau de certeza? O grau de certeza depende de quê? O grau de certeza depende do como, de você conhecer o como aquilo vai chegar até você. Então, o grau de certeza depende do como aquilo vai chegar até você. Se você pensa com a sua mente finita, o teu como é limitado, é finito. Você, não vai saber como, aí o grau de certeza vai diminuir, porque a sua mente finita está pensando como que aquilo vai chegar e a sua mente é limitada, então o seu grau de certeza vai diminuir e o tempo vai aumentar. Tempo entre o desejo e a realização. Agora, se você pensa com a sua mente infinita, aí o como você vai deixar para a mente infinita, aí as possibilidades são infinitas e o teu grau de certeza aumenta, porque você não está se respaldando na tua mente finita, no como que você conhece, mas no como que a tua centelha conhece, e aí você pode fazer como eu fiz na primeira manifestação do bolo, que eu disse, não sei como, sei que vai chegar,
que a centelha sabe, eu não sei, mas a centelha sabe. Então chegou, gente. Minha mãe chegou e disse: olha, filha, quando eu vi, eu disse: mãe, você parece que adivinhou que esse bolo que eu estava desejando. Mas eu sei que ela não adivinhou, que ela foi guiada pela centelha. Então vamos lá para o próximo slide aqui, que eu fiz um desenho aqui para vocês verem, para ficar mais explicado, para você entender melhor como que funciona essa matemática aí, tá bom? E a diferença de cocriar com a mente finita para cocriar com a mente infinita. Então vamos lá, no desenho aqui você vai ver que tem a bolinha vermelha. Essa bolinha vermelha, ela representa o teu desejo, o momento em que você está com a semente do desejo, em que você quer que se realize. E aí, do outro lado, bolinha verde, é a realização. Então, existe entre o tempo e entre o desejo e a realização, existe um período de tempo, uma lei da germinação. Então, por exemplo, o que é que vai determinar o tempo entre o desejo e a realização? Tempo é a certeza que você tem de que aquilo é possível de se realizar. Se a sua certeza for grande, for assim uma convicção forte, o tempo, essas bolinhas vão ficar mais próximas uma da outra, né? O tempo entre o desejo e a realização é bem encurtado. Agora, se a sua certeza é pequena, aí põe quilômetros de distância aí entre um ponto e outro. Mas como é que a certeza pode ser grande ou pequena? Através de você saber o como. Então, todo o pulo do gato tá em saber como. Aí tem a pergunta aqui, como? Se você deseja, qual é a próxima coisa que você faz quando você termina de desejar? Mas como? É ou não é? Todo mundo faz isso. Quando você deseja alguma coisa, você logo pergunta, mas como? Quando eu faço uma sugestão, poxa, você poderia fazer isso, 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 e a pessoa, uau, é verdade, seria maravilhoso. Aí a pessoa vem logo com a pergunta que não quer calar. Mas como? Aí mata tudo. Aí desanda todo o negócio e a pessoa já começa a não acreditar em lei de atração, começa não sei. Todo o problema da manifestação é você saber como. Porque quando você, se a pessoa está com sede, a pessoa está com sede, tá? Poxa, tá tão quente, a pessoa está com sede. Aí eu diria para a pessoa, cocria um copo d'água. A pessoa, que cocria um copo d'água? Eu vou na cozinha e pego. Então o grau de certeza é grande, porque ela sabe como. E ela acha que aquilo não é manifestação. Mas é também. Agora, se eu digo assim, poxa, bem que você poderia comprar aquela casa ali. É meu sonho comprar uma casa própria. Mas como? Não tem dinheiro? Não dá para comprar casa sem dinheiro. Aí o grau de certeza vai lá para as cucuias e a pessoa aumenta o tempo de realização em muito, muito, muito. Entendeu, gente? Então, o como é o pulo do gato. É como você vai conseguir diminuir o tempo, porque vai aumentar a sua certeza. Aí, se você está co-criando com a mente finita, com base na sua mente finita, que é esse desenhinho aqui de baixo, eu inferior, que é a mente finita, o ego, o nosso conhecimento humano. O eu inferior, a nossa mente finita, ele é limitado, por isso que o nome é finito, tá bom? Então, o eu inferior deseja, bolinha vermelha, e ele pensa na realização. Só que o que atrapalha um ponto no outro é o como. Aí a mente inferior, ou mente finita, tem possibilidades limitadas. Aí ele olha e diz, mas como? Não dá. Por que ele diz que não dá? Por que ele diz que não sabe como vai fazer? Porque realmente a mente não precisa saber tudo que há para saber. A nossa mente, temporariamente humana, é uma mente finita.
é uma mente limitada, onde as possibilidades que nos são cientes, né, que nós conhecemos, elas são possibilidades finitas, somente aquilo que cabe. Por exemplo, o que cabe neste copo de água não cabe num vaso de 5 litros. Então, a mente é esse copo. E se eu digo assim, olha, que tal 20 mil litros de água? Não, só cabe aqui alguns ml, não dá. Então, a nossa mente só cabe alguns ml, não dá. E aí, eu penso no como e não consigo realizar. Por quê? Porque eu estou embasando a minha cocriação na mente finita. Então, as possibilidades são limitadas. Mas se eu vou cocriar com a minha mente infinita, que é a mente do meu eu maior, o meu eu superior ou centelha divina, que é o bonequinho aí de cima, eu superior, mente infinita. A mente infinita conhece as infinitas possibilidades. Então, a mente infinita sabe o como. Não só um, mas vários comos. A mente infinita sabe como. Então, uma coisa que realmente me traz muita paz é que uma vez em uma palestra eu vi Abraham Hicks falando que para cada coisa que a gente deseja, o nosso eu superior conhece pelo menos 30 a 40 formas de como aquilo que a gente deseja pode chegar até a gente. Isso traz um grau de alívio, de segurança, de tranquilidade tão grande quando eu sei que meu eu superior, a minha centelha divina, o universo, conhece no mínimo 30 a 40 formas de como o meu desejo pode vir até mim. Aí eu fico só olhando para minha mente finita, que não sabe como, que não vê saída, que não vê solução, e o grau de certeza diminui e o tempo entre o desejo e a realização aumenta. Agora, se eu cocrio com base na minha mente infinita, eu não sei como, mas a mente infinita conhece as infinitas possibilidades. Faça esse exercício. Passe o dia inteiro falando infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Quando vier a dúvida, mas como? Não dá, é impossível. Infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Pode você usar também a técnica do Japamala para reprogramação. 108 vezes, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades, infinitas possibilidades. Fica falando isso até você acreditar que a tua mente infinita conhece as infinitas possibilidades e que isso tem que ser suficiente para você. E junto com isso, reconheça as cocriações que a tua mente finita é capaz de fazer. Entendeu? Reconheça e agradeça por cada cocriação. Até o almoço que você come todos os dias é uma cocriação. E você deve agradecer por cada uma das pequenas cocriações que vem de forma natural e fluida para você. Cocriação não é só aquilo que é muito difícil, que parece impossível para a pessoa realizar, não é mesmo? Então, vamos lá para mais um slide aqui. Esse slide aqui, gente, é maravilhoso. Esse que eu acabei de mostrar para vocês, esse da mente finita e mente infinita. Entender isso é maravilhoso, porque você não precisa carregar o peso de saber todas as formas como o seu desejo vai chegar. Isso não é exigido de você, não é exigido de nenhum de nós. A gente não tem que saber como. Basta a gente descansar na certeza de que a mente infinita conhece tudo o que há para conhecer. Então, próximo slide. Vamos lá ver as diferenças da cocriação com a mente finita e a mente infinita. A mente finita, você pode cocriar com ela? Pode. Só que a mente finita, você precisa de quê? Concentração. Você precisa de concentração, que é o quê? Você ficar se visualizando, fazendo as técnicas, mantendo a vibração. É uma coisa que exige concentração, esforço.
Então, exige um esforço muito grande da sua parte de manter sua vibração elevada, de ficar visualizando, de ficar se policiando, de ficar, entendeu? Fazendo as técnicas, de ficar fazendo as repetições. Então, você cocria com as técnicas, que é utilizando a sua mente finita, que ela também cocria. A mente finita cocria também, tá? Não é só a mente infinita que cocria. Só que cocriar com a mente finita, com o pensamento, o poder do pensamento, é muito mais trabalhoso e demorado do que cocriar com a mente infinita. Porque com a mente finita, você vai exigir um grande esforço mental, uma grande concentração, um grande foco no teu poder de pensamento, de imaginação, para que você mantenha aquela vibração e não deixe cair até que aquilo que você deseja venha até você. Então, exige um grande nível de domínio mental. E isso pode ser desgastante, porque desgasta a sua energia vital. Quando você está lá fazendo técnica, escrevendo, repetindo, fazendo mantra, fazendo um monte de coisa assim, fazendo até rituais, aquilo tudo desgasta a sua energia vital. Acontece? Acontece. Vem para você? Vem para você. Muitas técnicas, eu inclusive ensino técnicas, elas trazem aquilo que a gente deseja por meio da nossa convicção na técnica, fé na técnica, usando o nosso poder da mente finita para fazer com que venha até nós. Então, a gente acredita que fazendo aquela técnica repetidas vezes, virá. Então, não é uma questão de confiança na mente infinita, é uma questão de confiança na técnica. Então, aí as pessoas dizem, qual é a melhor técnica? Aquela que você fizer o seu subconsciente acreditar que vai funcionar. Se você fizer o seu subconsciente acreditar que aquela técnica vai funcionar, que você tem fé, convicção, certeza naquela técnica, então você joga a certeza do como para a técnica e aí você diminui o tempo entre o desejo e a realidade. Tanto que existe aí já comprovadamente pela neurociência o efeito placebo. Pessoas que tomaram remédio que era apenas pílula de açúcar e elas acreditaram de fato que elas estavam curadas e a mente curou o corpo. Isso acontece, efeito placebo, tá aí para comprovar o poder que a nossa mente finita tem sobre a realidade, a nossa realidade. Só que quando eu cocrio de forma mais fluida, mais fácil, é através da minha mente infinita, que conhece as infinitas possibilidades. E como é que eu cocrio através da minha mente infinita? O meu relacionamento com o meu eu superior, a minha centelha divina. No meu relacionamento com o meu eu superior, ou centelha divina, ou mente infinita, eu consigo cocriar as coisas de forma muito mais fluida, mais natural e mais fácil. Porque eu começo por me relacionar, manter-me conectado à minha centelha divina. Isso faz com que o fluxo de energia do eu superior desça para o eu inferior, fazendo com que o eu superior fique energizado numa frequência mais elevada que a frequência da mente finita. Então, o eu inferior passa a vibrar numa frequência mais elevada, mais congruente com a mente infinita, com o eu superior. E naturalmente você se torna um imã de tudo que há de melhor, de tudo que é congruente com a vibração mais elevada do teu eu superior. E aí você começa a atrair naturalmente tudo aquilo que você deseja sem muito esforço. Então, quando você estabelece esse relacionamento com a tua centelha divina, e você se torna um verdadeiro imã, um catalisador de coisas boas, você pode soltar. Você vive num nível de entrega total, de entrega à tua centelha divina. Os teus desejos você
entrega para a centelha e sabe que no tempo certo a centelha vai trazer e não precisa você ficar se repetindo muita técnica, fazendo muita coisa, se desesperando demais, tentando botar poder da mente. Ai, força, força. Não, você sabe que soltou para a centelha e ela que se vire, porque o negócio vai acontecer no tempo que tem que acontecer. Você entregou, você soltou as rédeas para que a centelha conduza no teu lugar. Então isso é o verdadeiro soltar. Paz interior é outra coisa, outro atributo de quem vive em conexão com a mente infinita, com sua centelha divina, o seu eu superior. Paz interior. Você não fica perguntando toda hora como, quando, por que não veio ainda, por que não, você solta. Você sabe que a centelha vai trazer. Então, o relacionamento é com a mente infinita. E sintonia com fluxo universal. A sintonia com fluxo universal é exatamente isso. Você entrar em estado de fusão com a sua centelha divina. Você se soltar, como se você estivesse numa cachoeira, num rio com correnteza, e ao invés de você nadar contra a maré, você se solta e deixa que aquele fluxo te conduza. É o fluxo do universo, é o fluxo da tua centelha divina, é o fluxo do eu superior. A filosofia do taoísmo, que é uma filosofia oriental, ela é com base nisso. Diz que existe uma energia inteligente no universo, ali ó, pairando em tudo. Quando você se conecta com tua fonte, naturalmente essa energia começa a fluir em você também. E as coisas começam a vir de forma mais fluida e mais fácil. E aí você se torna um verdadeiro abençoado. É exatamente isso que fala no livro O Caminho Infinito, do Joel Goldsmith. Ele fala exatamente do estado que ele chama de consciência espiritual, que é um estado onde você se torna um com sua centelha divina. E é aquela frase que o apóstolo Paulo fala: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo vive em mim. Ou seja, você se torna apenas um canal para a energia da centelha passar e você tem confiança de que todas as suas necessidades serão naturalmente supridas. Então, ao invés de você desgastar a sua energia vital, tentando manifestar através da tua mente finita, do teu esforço, do teu desgaste de energia vital, fazendo muitas técnicas, tentando controlar a tua mente, você usa toda a tua energia e canaliza ela para você se conectar, para você estabelecer um relacionamento com a tua centelha divina. E eu tenho já um vídeo sobre isso, é um vídeo um pouco antigo, que se chama Isso Resolve Tudo. Esse vídeo é um vídeo maravilhoso, onde eu explico por que a conexão com o teu eu superior, a tua centelha divina, resolve tudo, resolve todas as questões da vida. Você pode resolver com a mente finita? Pode. Só que quando eu descobri essa questão de conexão com a minha centelha, com o meu eu superior, a mente infinita, eu estava cansada. Eu descobri que, poxa, eu fiz técnica para isso que eu queria manifestar. Legal, manifestei, realizei. Mas aí tem tantas outras áreas da minha vida que eu queria ajeitar. E se eu for fazer técnica para cada uma delas, eu vou passar o dia inteiro ali fazendo técnica. É um desgaste muito grande de energia. Ninguém aguenta fazer técnica para tudo que você quer. Eu quero um carro novo, uma casa nova, eu quero um namorado, eu quero isso, eu quero um emprego melhor, eu quero mais dinheiro, eu quero viajar para tal lugar, eu quero quadro de visualização que eu diga, né? Você põe só uma coisa no seu quadro de visualização? Não, você põe várias. Caixinha dos sonhos que eu ensinei. Quando eu faço a minha caixinha dos sonhos, eu pego a imagem e eu imagino que aquela caixinha é a caixinha da minha centelha divina. Vou botar ali, centelha está aqui.
põe ali, centelha tá aqui, levanta a caixinha, centelha tá aqui tudo que eu desejo, você sabe. E aí, todo o trabalho que eu faço, energético, é me manter em conexão com minha centelha divina. Então, ao invés de eu desgastar a minha energia fazendo técnica para isso, técnica para aquilo, técnica não sei para mais o que, técnica para aquilo outro, eu canalizo todo o meu esforço e concentração em me alinhar vibracionalmente com a minha centelha divina. Então, eu fico pensando na centelha o tempo todo, eu fico pensando no meu superior. Aonde eu não ando sozinha. Eu fico conversando, eu fico falando, fico me lembrando da centelha divina. E esse livro do Joel fala exatamente isso. Ele fala, é necessário que diariamente você mantenha em sua mente que você está acompanhado desta presença crística que está em você. Ele chama de mente infinita. Ele chama de consciência crística, a centelha divina. Então você fica o tempo todo ali, se conectando, o tempo todo lembrando a sua mente que você está com a sua centelha divina, que ela está com você, ainda que pareça que você não sente, ainda que pareça que você não ouve. O relacionamento com a centelha divina, se ele for a prioridade da sua vida, porque da minha é, desde que eu ouvi Abraham Hicks falando que a maior prioridade da nossa vida, o relacionamento mais importante da nossa vida é com a nossa centelha divina, é com o nosso eu superior. Se você estiver bem relacionado com a sua centelha divina, o seu eu superior, todos os outros relacionamentos vão fluir melhor. Você vai ver tudo se resolvendo na sua vida, naturalmente. Então, quando você se dedica a se relacionar com a sua centelha divina, tudo vai fluindo de forma mais fluida. E para a gente terminar a nossa live aqui, eu quero ler só um pedacinho desse livro que o Joel fala aqui como é maravilhoso viver em fase com o Criador, com sua centelha divina, como que isso é maravilhoso. Ele diz que existe um poder infinito e que traz o alívio do medo, das preocupações, das dúvidas, deixa-nos livres para atuarmos normalmente de modo saudável e confiante. O corpo reage imediatamente aos estímulos vindo do interior. Uma nova vitalidade e harmonia física se seguem tão naturalmente como o repouso que segue o sono. Bem pouco sabemos da vastidão de nossa riqueza interior até conhecermos o reino da nossa própria consciência, o reino da alma. Então ele fala exatamente isso, o quão maravilhoso é você conhecer o caminho infinito. O que é o caminho infinito? É o caminho para dentro, para a sua consciência, para dentro da sua centelha divina. Essas são as duas formas de co-criar a sua realidade. A forma mental, que é através da sua mente finita, utilizando técnicas de concentração, tudo isso é muito útil. Eu mesma tenho vários vídeos onde eu ensino isso. Mas como eu falo para vocês, isso tudo é, digamos assim, uma sala de espera até que você entre no reino infinito da sua centelha divina, até que você estabeleça esse relacionamento. A coisa mais importante do mundo, a informação mais importante que existe é a de que há uma centelha divina, um eu superior, uma verdadeira identidade, e você só encontra mergulhando no seu mundo interior, se dedicando a acreditar nesse relacionamento e a estabelecer essa conexão. Eu tenho vivido muito essa realidade, porque eu coloco, desde de manhã eu penso em centelha, eu estou o tempo inteiro pensando em centelha, eu tenho o tempo todo pensando no meu eu superior, eu sei que eu não estou sozinha. Quando vem uma angústia, eu digo, eu vou meditar, porque a meditação, gente, a meditação é o portal que te conecta com o teu eu superior. É a meditação, a contemplação. E tem vários exercícios que você pode fazer para estabelecer essa conexão, para você conseguir iniciar um relacionamento com tua centelha divina. E você vai percebendo
que as coisas vão vindo para você. Eu recentemente contei para os meus alunos do meu outro curso lá, do Caibalho, falando para eles como que uma panela de barro veio parar até mim. E eu já tenho percebido quão fácil tem sido muitas coisas se manifestarem na minha vida, muitas coisas mesmo. Eu já não me desespero, porque eu sei que a centelha está cuidando de tudo. Eu só tenho que me preocupar com uma única coisa: estabelecer meu relacionamento, manter a minha conexão. Essa é a coisa mais importante da minha vida, é manter minha conexão. Se eu sei que algo vai me tirar da minha conexão com a centelha divina, eu saio correndo daquilo. Eu saio correndo, por exemplo, uma coisa que eu estabeleci. Eu não fico mais assistindo qualquer coisa. Eu não fico assistindo qualquer tipo de filme, qualquer tipo de série. Se eu sinto que vai me causar um sentimento de negativo, um sentimento baixo, então eu não assisto, porque eu sei que aquilo vai me desconectar da centelha e eu não quero viver desconectada da centelha. Nada é mais importante do que a minha conexão. Então eu fico conectada. E aí eu percebi que foi o seguinte: veio um amigo, né, com a esposa dele, o filho, aqui em casa, e ele trouxe a panela de barro dele, uma linda panela de barro, e fez uma caldeirada, um negócio bonito na panela de barro. E aí eu disse: nossa, mas que linda a sua panela e tal. Fiquei encantada com a panela. Eu disse: poxa, a panela de barro é tão legal. E aí eu fui para a internet ver quanto que custava as panelas. De repente eu podia, né, mandar pedir da internet. E aí eu não gostei muito do preço. Eu disse: não é tão importante. E aí ok. Só que eu queria a panela. E aí um dia, pouquíssimo tempo depois, poucos dias depois, na mesma semana, a gente vinha de uma consulta, eu e meu marido, e o meu marido falou: olha, a panela de barro que você queria. Não, aquele rapaz, aquele artesão, ele nunca estava lá naquele lugar, com uma tenda montada e um cartaz, panela de barro. Aí, aquele rapaz estava lá pela primeira vez, tinha poucos dias só que ele estava lá, meu marido tinha visto ele, eu acho que um dia anterior. E aí a gente parou e eu vi tanta da panela de barro bonita, feita pelo rapaz, o artesão. E aí eu levei, foi um conjunto de panela de barro. Eu disse: nossa, a panela de barro veio até mim. A centelha trouxe a panela de barro até mim. Aí eu converso, né? Digo: ai, centelha, né? Até isso você faz por mim. Adorei a panela, muito obrigado, centelha. Eu reconheço até as pequenas manifestações que a centelha traz até mim. Porque tudo que a gente deseja é importante para a nossa centelha divina. É importante. E eu sei que a centelha vai achar o caminho de menor resistência para trazer até mim. Então, o como que iria, pela minha mente finita, aumentar o tempo entre o desejo e a realização, eu jogo para a centelha, aonde existem as infinitas possibilidades. Então, ao invés da gente ficar se dedicando a manifestar isso, aquilo outro que quer da vida, porque tem tantas áreas da vida que a gente quer consertar, não é mesmo? Você se conecta com a sua centelha e tudo vai se resolvendo naturalmente, porque você passa a vibrar na frequência da sua centelha divina. E eu tenho absoluta convicção, não sou só eu que falo isso. Joel Goldsmith, o trabalho dele todinho era baseado em ensinar a pessoa a encontrar o reino de Deus dentro de si. E esse reino é a presença divina de Deus, da centelha divina em você, o seu eu superior. Eu recentemente também lendo um livro que se chama A Lei do Uno, The Law of One, um livro que ele tem em inglês. Deve ter alguma tradução livre na internet em português, A Lei do Uno, um livro muito legal também. E nesse livro ele fala que não existe nenhuma forma de ajudar as pessoas diretamente. A única coisa que você pode fazer que é realmente uma ajuda às pessoas é mostrar para elas que existe o Uno Criador dentro delas e fazer e conscientizá-las o máximo que você puder de buscarem esse Uno Criador dentro de si mesmas. Você se conecta com o teu Uno Criador dentro de você
e seja um exemplo para as outras centelhas, para as outras pessoas. Então, eu fiquei assim muito feliz porque tudo que eu vou pesquisando leva a essa mesma convicção de que existe uma centelha divina, de que existe o eu superior, que se conectar com esse eu superior é sim a solução para tudo. Então, eu sempre digo que a minha filosofia de vida é como uma balança que tem dois pratos ali em equilíbrio. Um é o conhecimento das 7 leis que governam o universo e das sub-leis também. Mas as 7 leis principais e identificar cada uma delas no meu dia a dia. E o outro prato da balança é a centelha divina, é o conhecimento do teu eu superior, de saber que existe o eu superior e ser conduzido por ele. Até porque dentro do livro Kybalion, lá na lei da correspondência, fala que existe o plano superior, onde existe quem? O eu superior. E o plano inferior, onde existe o eu inferior. E a transmutação mental nada mais é do que estabelecer a conexão do eu inferior com o eu superior. Então, as duas coisas se completam. Os dois conhecimentos se completam. Tá bom, gente? Então, ao invés de você se desgastar querendo resolver várias técnicas para tudo, aconteceu ou não aconteceu com você? Com certeza. É tanta coisa para resolver na vida da gente que se a gente for parar para fazer técnica para cada coisa que você quer manifestar, você não vai mais nem viver, vai só ficar fazendo técnica. Então se conecta com a tua centelha divina, o teu eu maior e com certeza tudo vai fluir melhor para você. E foi por isso que eu desenvolvi a jornada 21 dias para conexão com a centelha divina. Porque eu mesma fiz essa jornada. Eu mesma passei por essa jornada. Quando eu ouvi uma palestra de Abraham Hicks dizendo assim, que se você se dedicar por 30 dias, foi um desafio dos Abraham. Se você se dedicar por 21 dias para manter a sua conexão com o seu eu superior e manter a sua vibração positiva, porque vibrou negativo, desconectou, desalinhou. Mantendo a vibração, você mantém a conexão. E aí, a Abraham falou que é o tempo suficiente para mudar a sua vibração, para mudar a forma como você está atraindo as coisas e você começar a ver resultados na sua vida. Então, são ali em torno de 30 dias. Aí eu criei a jornada, que é um desafio de 21 dias. Porque eu sei que você sabe que se conectar é importante. Mas o que é que acontece? Você não consegue manter uma conexão ininterrupta por 30 dias, por 21 dias. Porque faz um exercício um dia, não estou mais acreditando, 3 dias negativo, 2 dias positivo, 5 dias negativo. Aí não consegue ver resultado, porque não mantém ali um padrão, não mantém um padrão de positividade, porque é difícil mudar os padrões, não é mesmo? Mas quando você tem um programa, quando você tem um passo a passo para seguir, aí você já tem um compromisso. Você estabelece um compromisso. Eu resolvi estabelecer esse compromisso com a minha centelha divina, com o meu eu superior, que eu vou sim seguir. Dia 1, exercício 1, vou praticar. Dia 2, exercício 2, vou praticar. Dia 3, exercício 3, vou praticar. Dia 5, exercício 5, vou praticar e assim por diante. Um exercício por dia, por 21 dias. Aí terminou os 21 dias, faz de novo os 21 dias, faz 3 vezes, faz 4 vezes, até você estabelecer o grau, o nível de conexão que você desejar com a sua centelha divina. Mas no mínimo, gente, no mínimo 21 a 30 dias para que você sinta alguma conexão, alguma diferença na sua vida. E esse é um desafio de 21 dias, uma programação onde você sabe que do dia 1, exercício 1, são 21 exercícios, 21 áudios, 21 temas a serem estudados, onde eu vou acompanhar você em vídeo em cada um desses 21 dias. Até hoje eu pratico os exercícios da jornada e já faz aí 2 anos e meio que eu
comecei essa jornada na minha vida. E eu continuo. Quando eu percebo que tem alguma coisa externa ali abalando o meu relacionamento com a centelha, eu digo, é hora de pegar e praticar a jornada. Eu vou praticar a jornada e é suficiente para limpar aquilo que estava obstruindo a minha conexão com a minha centelha. Aí eu vou dia 1, dia 2, porque isso nos ajuda a ter disciplina. A ter disciplina estabelecendo essa conexão. Tá bom? Então, gente, é isso, né? Que tem mais algum aviso pra gente dar pro pessoal? Então é isso, minhas centelhas queridas. Eu tô sempre aqui falando do relacionamento com a centelha e das 7 leis. Esse é um assunto principal do meu canal aqui, porque eu realmente acredito que isso transforma vidas, porque a minha vida é baseada nessa filosofia de vida. Nas 7 leis e na conexão com o eu superior. Eu tenho certeza que o teu eu superior, ele vai te ajudar de um jeito ou de outro. Ele está sempre ajudando, porque a expansão é inevitável. Todos nós vamos retornar para o Uno Criador. Seja o tempo que for necessário para que você possa ter essa expansão, ter todos os seus desejos realizados. Eu tenho certeza que você vai ter, que a sua centelha está te ajudando, independente de você estabelecer uma jornada de conexão ou não. Só que quando você faz uma jornada de conexão, fica muito mais prático. Você conscientemente, você acelera esse processo de conexão com o teu eu superior, a tua intuição. Bom? Então é isso, um grande beijo da minha centelha para a sua e aproveita para anotar tudinho, tá bom? Até mais, gente!